às 13 horas do dia 30 de maio de 2019, na condição de presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito destinada a investigar irregularidades nas medições dos hidrômetros das concessionárias de água do Estado do Rio de Janeiro e propor soluções, contando com a presença dos senhores, do senhor deputado Tiago Pampolha, dou por aberto os trabalhos da primeira audiência pública com o objetivo de aprovar a ata da primeira reunião ordinária. Aqueles que aprovam permaneçam como estão, aprovada. E discutir as reclamações das concessionárias nos órgãos de defesa ao consumidor. Só fazer um leve introito a isso. Muitos aqui, por exemplo, no DECOM ou PROCON estadual, já estiveram em outras CPIs da casa, como, por exemplo, a CPI da Light/Enel. Lá eles fizeram as oitivas das concessionárias a priori dos órgãos de defesa do consumidor. A gente modificou essa metodologia justamente para identificar o dimensionamento dos problemas, os problemas em si com vocês, a quantidade de reclamação, para depois fazer oitiva com as concessionárias. Então, essa reunião vai ser fundamental para que a gente determine os objetivos com maior primor dessa CPI, né? Contando com a presença dos convidados, doutora Cíntia Guedes, da Defensoria Pública, Estado do Rio de Janeiro, coordenadora civil, doutor Eduardo Toster, defensor público do Estado do Rio de Janeiro, subcoordenador no DECOM, doutor Francisco Messias Neto, assessor parlamentar da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, senhora Daniela Lemos Gomes, ouvidora-chefe da SEDAI, senhora Soraya Duarte de Oliveira Panela, coordenadora de atendimento do PROCON RJ, e o senhor Wellington Brito, gerente-geral de atendimento do PROCON Municipal. Onde está o doutor Wellington? Doutor Wellington. Muito obrigado pela presença de todos. Primeiro, maravilha, Hugo Albertinho da Silva e o senhor Luiz Cláudio Drummond. O advogado Fábio Lugão também, representando a SEDAI. São senhores? Aqui. Maravilha. Se vocês quiserem chegar mais para cá, acho que é bom. Está confortável? Então tá bom. Espero que continue. Olha, essa comissão, ela foi criada diante uma série de matérias jornalísticas, seja na mídia impressa, mas principalmente veiculado em diversos programas televisivos, tratando especificamente de dois temas, né? Primeiro, ar na tubulação. A gente sabe que o Rio de Janeiro é um sistema extremamente manobrado e, numa breve análise ali no site Reclame Aqui, a gente vê uma série de consumidores reclamando que o hidrômetro está andando sozinho, por aí vai, e isso gera uma cobrança irregular na conta de água destes consumidores, desses usuários. E segundo, o famoso salto que acontece quando dá troca de hidrômetros, sejam eles na área industrial, seja na residencial. Fato é, a concessionária deixa lá o hidrômetro 5, 10 anos na casa do sujeito, não faz nenhum tipo de exigência nesse período, e um belo dia troca o hidrômetro. Com isso, a conta do mês seguinte salta 100%, 150%, 200%, porque aquele hidrômetro anterior já tinha uma certa resistência, né, pelo uso. Ele é um instrumento mecânico, então ele precisa de manutenção ou troca constante para funcionar adequadamente. Os consumidores que estão estabelecidos há anos num padrão de consumo, mantêm esse padrão no mês seguinte, achando que, olha, está tudo bem, né, e tem esse salto na conta d'água. Esse problema especificamente acontece diuturnamente. Eu sei que é muito mais objeto de reclamação nos órgãos de defesa do consumidor. Então, a nossa CPI se propõe a legiferar em torno de ambos os temas para que a gente
tenha soluções. Inclusive, acho que é benéfico a própria SEDAI, as próprias concessionárias, no sentido de que esse hidrômetro, muito tempo sem fazer manutenção, inclusive gira contra a empresa, né? Se ele está gerando essa resistência, por aí vai. Quero aqui registrar a presença do nobre relator, deputado Felipe Soares. Muito boa tarde. Feito esse introito, franquear a palavra aos nobres deputados. Deputado Felipe, deputado Tiago, querem fazer uso da palavra? Deputado Tiago. Obrigado, deputado presidente Jorge Felipe Neto, nosso relator Felipe Soares, a todos os convidados. Agradecendo a presença aqui de todos, eu acho que essa CPI, como eu falei na instalação, é de suma importância. Nós temos temas e dúvidas que vão ser tiradas ao longo das manifestações aqui, então eu queria só parabenizar e agradecer a presença de todos inicialmente e estou ansioso para ouvir aí nossos organismos de controle e de defesa do consumidor. Maravilha, deputado Tiago. Deputado Felipe. Senhor presidente, boa tarde a todos. Muito bom ter todos os convidados aqui presentes. E mais importante ainda ter essa comissão ter sido instalada. Eu peço até escusas pela minha demora aqui. Eu tive outros compromissos que me atrasaram, mas estou aqui para contribuir com os andamentos da CPI. Maravilha. Registro também a presença do deputado Valceasa. Deseja fazer uso da palavra? Deseja fazer uso da palavra, deputado? Não. Só queria fazer um registro antes, para especificamente vossas senhorias possam responder a esse questionamento. O deputado Tiago Pampolha, na primeira reunião ordinária que tivemos, Vossa Excelência, lembro que falou da instalação de hidrômetros em áreas de interesse social, onde estaria com a tarifa social, por exemplo, da SEDAI ou outras concessionárias. Deseja? Isso. Não, eu pontuei essa questão, né, de hidrometrar áreas que estão estabelecidas como área de tarifa social. Esse é um ponto. O outro ponto que eu pontuei, que eu coloquei aqui para te tirar dúvida, eu até ia ouvir primeiro os nossos convidados para depois formular as perguntas, mas já lapidando um pouco, também sobre a questão da colocação dos hidrômetros nas empresas que são contratadas, terceirizadas para instalar os hidrômetros, né? A forma que elas, enfim, são pagas pelo serviço que ela presta, né? E como isso influencia na banalização, né, nesse serviço, ou seja, pelo que me consta, essas empresas elas são pagas, né, pelo montante que elas vão instalando os hidrômetros, elas vão recebendo. E muitas vezes elas atropelam, colocam hidrômetros em áreas que têm essa tarifa social, onde não era... enfim, então são coisas que a gente precisa apurar, entender e ver como que a gente pode corrigir. Então, na verdade, eu queria ouvir eles primeiro para depois formular as perguntas nesse sentido. Bom, feitos esses questionamentos, eu passo a palavra à Defensoria Pública para que possa esposar suas considerações. Boa tarde a todos. Obrigado pelo convite, deputado Felipe Neto, presidente da CPI. Pode ser assim. Obrigada. Eu me chamo Cíntia Guedes, sou defensora pública, estou hoje na coordenação civil da Defensoria Pública. E na coordenação civil, eu, de certa forma, coordeno todos os defensores que trabalham na área civil, nas ações individuais. Então, depois de mim, vai falar o doutor Eduardo, que é do NUDECOM, que faz, de certa forma, a tutela coletiva. Então, eu vou tentar fazer uma visão das ações individuais, das reclamações individuais dos consumidores. Depois, o Eduardo pode falar alguma coisa da tutela coletiva. A Defensoria Pública atende, como os doutores sabem, a população mais vulnerável, aqueles hipossuficientes que pretendem demandar na Justiça. Nós temos, com isso, um número bem elevado de ações contra a SEDAI.
A SEDAI está ranqueada no site do Tribunal de Justiça, é a 13ª empresa mais demandada do Rio, não chega aos pés da Light, por exemplo, que já foi objeto de outra CPI. A Light teve só no juizado 70 mil processos ano passado, a SEDAI tem 5 mil, então ela tem bastante processo, mas nada que se compare à Light. E de todas as demandas que a gente tem, eu tentei fazer um levantamento, embora a gente não tenha dados precisos para dizer estatisticamente qual o percentual de ações são relativas a hidrômetros. Não dá para fazer, a Defensoria não tem, o Tribunal de Justiça também não tem como a gente fazer esse percentual, porque elas não são classificadas por esse tipo de demanda. Mas nós temos, como eu disse, muitas ações contra a SEDAI, embora boa parte dessas ações judiciais não sejam especificamente sobre irregularidade de hidrômetros. Ao contrário, boa parte das ações contra a SEDAI são sobre a forma como a SEDAI faz a cobrança. A questão dela cobrar a tarifa mínima ou cobrar o que está efetivamente marcado no hidrômetro, e a questão da multiplicação da tarifa mínima pelo número de economias, que é algo que foi simulado já pelo Superior Tribunal de Justiça, que não é possível, mas que, de certa forma, a SEDAI continua fazendo. Em relação especificamente a hidrômetros, é muito comum esse tipo de demanda em que o consumidor chega na Defensoria e diz: doutora, todo mês eu recebo uma conta em torno de R$200. Esse mês eu recebi uma conta de R$5.000. Mas, vejam, é muito difícil para o consumidor identificar a razão pela qual aquela conta veio num valor muito mais elevado do que as outras contas. E o fato de uma conta ter um valor muito elevado não significa necessariamente um defeito ou uma irregularidade no medidor, no hidrômetro. Então, quando se propõe esse tipo de ação, o que o consumidor faz é narrar para o judiciário que houve uma cobrança indevida, porque ele não é capaz de gastar R$5.000 de água em um único mês. Então, aquela cobrança da ótica do consumidor é indevida, porque não é condizente com aquilo que ele consumiu. Mas o consumidor não tem como aferir naquele momento qual a causa possível daquela cobrança. Essas são ações que individualmente vão para o judiciário e acabam demandando uma prova técnica, uma perícia. Na realidade, a questão do hidrômetro é muito uma questão técnica, né? Como o presidente disse, não basta eu ter o selo do Inmetro dizendo que aquele hidrômetro funciona bem, porque o selo foi dado quando ele foi instalado, e ele pode ter sido instalado há 10 anos atrás. Isso não significa que hoje ele funciona nos padrões em que o Inmetro certificou quando ele foi instalado. Mas, ainda assim, o fato de uma conta ser elevada não significa que necessariamente há uma falha no hidrômetro. É possível, por exemplo, que haja um vazamento interno dentro da casa do consumidor, que às vezes ele não vê. Pode estar vazando dentro da caixa da descarga, pode ter um vazamento na tubulação, isso faz com que a conta chegue num valor muito alto, sem que seja um problema de hidrômetro. Pode ser que haja, de alguma forma, um desvio clandestino, né, o famoso gato, feito por algum vizinho na tubulação. Isso também vai gerar uma conta alta, sem que seja um problema do hidrômetro. E pode ser também que a falha seja no hidrômetro, mas não na marcação da água consumida, e sim na leitura que é feita pelo técnico da SEDAI. Quando a SEDAI vai à casa do consumidor e faz a leitura, e eles anotam e emitem a conta, pode ser um erro humano, a pessoa que leu e anotou o número errado, e aí dá uma diferença enorme naquelas contas. Então, embora a gente tenha, como eu disse no início, várias demandas judiciais contra a SEDAI por esse tipo de questionamento, em poucas delas se consegue concluir judicialmente que a falha era do hidrômetro. Por quê? Porque tem outras possibilidades, de fato, e porque, para que eu possa concluir, para que o juiz tenha certeza de que houve uma irregularidade do hidrômetro, é preciso que haja um perito que examine aquele hidrômetro, um engenheiro, faça todos os testes e consiga certificar, consiga atestar para o juiz que efetivamente há um erro de leitura, ou está passando ar no hidrômetro, ou há uma falha na instalação, e aí sim a gente pode ter certeza de que há uma irregularidade.
Então, de todas as ações que são propostas contra a SEDAI, como eu disse, a menor parte questiona problemas do hidrômetro. E mesmo dentro dessas que questionam, não necessariamente há realmente um problema no hidrômetro. E talvez haja aquelas em que tinham problema no hidrômetro e o perito não consegue efetivamente atestar isso, porque ele só vai fazer a perícia 6 meses depois do problema já ter acontecido e aquilo pode não estar, naquele momento, efetivamente funcionando. Uma coisa que tem crescido, e isso é um problema que está chegando muito fortemente na Defensoria, é o problema levantado pelo deputado Tiago Pampolha das individualizações e das empresas privadas. Talvez seja o caso da Assembleia legislar sobre isso. Hoje nós temos grandes condomínios, principalmente os oriundos do programa Minha Casa Minha Vida, que tem milhares de moradores. Nós já tivemos casos, tanto eu quanto o doutor Eduardo, de vários condomínios do Minha Casa Minha Vida, tanto Santa Cruz, Campo Grande, agora temos um no centro, porque esses condomínios têm um problema de fundo. São pessoas, muitas vezes, reassentadas, são pessoas que viviam em área de risco, são pessoas que viviam em situação de rua e que não têm a cultura do pagamento da tarifa condominial, da tarifa de água. E, com isso, esses condomínios, assim que foram lançados e ocupados, eles foram acumulando débitos gigantescos junto à SEDAI, porque os moradores, muitas vezes, por falta de condição financeira, na maior parte das vezes, e até por não ter essa cultura, não conseguem pagar a cota condominial. E se não paga a cota condominial, também não paga a água, porque a água vem junto com a cota condominial. Então, muitos desses condomínios tiveram como busca de uma solução fazer a individualização desses hidrômetros, o que a SEDAI não está fazendo nos condomínios que já foram construídos aí há alguns anos. Então, como é que eles procedem isso? A individualização do por hidrômetro, unidade habitacional. por unidade habitacional. O que a SEDAI faz é colocar um hidrômetro em cada bloco, digamos assim, em cada prédio. Exatamente. E aí, abrindo um parênteses, essa questão é que gera a maior parte dos processos judiciais, porque quando ela coloca um hidrômetro só para o prédio inteiro, ela pega a tarifa mínima e multiplica pelo número de apartamentos. Então, se o prédio tiver 210 apartamentos, ela pega a tarifa mínima, multiplica por 210 e essa é a conta. Quando, na verdade, os condomínios querem pagar, não isso, eles querem pagar o que está no hidrômetro, que normalmente é bem menos do que isso. Essa é a maior fonte de discussão das ações judiciais. Saber se ele vai pagar o valor que está no hidrômetro ou se ele vai pagar a tarifa mínima, ou se cada unidade vai pagar uma tarifa mínima, digamos assim, né? E o valor total da conta é a tarifa mínima vezes o número de unidades. E, então, a solução que alguns condomínios estão buscando é contratação de empresas particulares para que essas empresas façam, dentro do condomínio, a individualização do hidrômetro, ou seja, para que essas empresas particulares coloquem medidores para cada apartamento, para cada unidade consumidora. Claro que essas empresas cobram um valor por isso, esse foi o questionamento do deputado, e elas cobram também para fazer a leitura. Então, elas cobram, numa média, entre R$ 5 e R$ 10 de cada morador, para que aquele morador receba a leitura do quanto ele, morador, gastou, de quanto o seu apartamento gastou. E qual o objetivo dos condomínios quando eles fazem isso? Eles querem que, junto com o boleto do condomínio, venha discriminado quanto é a cota condominial e quanto é a cobrança de água. Então, a água vem cobrada individualmente de cada apartamento. Ela não é um valor total dividido igualmente por todos e dentro da cobrança do condomínio. O condomínio vem o valor da cota, em separado o valor da água. E, a partir do momento que o morador não paga esse valor da água correspondente ao seu apartamento, os síndicos estão fazendo corte de água. Então, o síndico tem como fazer o corte, por quê? Porque a empresa privada fez a individualização. Quando ela coloca na entrada do apartamento um medidor, esse aparelho é capaz de medir o quanto de água o apartamento consome e é capaz também de
fechar o fornecimento de água daquele apartamento. E esse hoje é o maior problema nesses grandes condomínios. Muitos moradores com água cortada pelo síndico, porque não pagam o valor que seria o equivalente à sua cota de água, né? E essa cota, dizem que é a cota exatamente o consumo dele, porque é o que foi medido dentro por aquela empresa que faz a individualização. Isso hoje tem gerado conflitos intermináveis dentro dos condomínios. Nós temos atuado na Defensoria, inclusive, com mediação de conflitos, indo ao local, já fomos a Santa Cruz algumas vezes, são muitos condomínios lá, fazendo mediação de conflitos, educação em direitos, conversando com os moradores, no sentido de conscientizar da importância de tentar resolver aquilo, conversando com os síndicos para parcelarem ao máximo, para que a gente consiga manter. E, ainda assim, temos muitas ações judiciais. Isso também tem a ver com a tarifa social. Nem todos os condomínios conseguem uma tarifa social. Muitos demandam judicialmente a tarifa social, o que é bastante complicado, porque são requisitos que a SEDAI tem que cumprir, a SEDAI vai dizer depois, mas há um decreto, há um formulário, há uma série de requisitos que o condomínio tem que cumprir para se enquadrar na tarifa social, que nem sempre eles conseguem. Então, não sei se esse seria uma solução legislativa possível, talvez ampliar a questão da tarifa social, mas, enfim, eu acho que é isso. Fico à vontade, fico à disposição para perguntas, se eu puder responder. Obrigado, doutora Cíntia. Tem alguma reclamação na seara de Vossa Senhoria com relação à frequência do leiturista? Porque a gente aprovou uma lei dessa casa, salvo engano, da deputada Lucinha e do deputado Bruno Dauari, que impedia a cobrança por estimativa em quaisquer casos, luz, água, gás, por aí vai. E há reclamações vindo ao meu gabinete no sentido de que o leiturista não vai todo mês, ou seja, ele faz uma leitura principalmente em áreas de conflito ou, enfim, de vulnerabilidade social, e fazem uma estimativa para valer por 2, 3 meses seguintes. Procede? Eu não tenho recebido esse tipo de demanda. Não sei se o Eduardo já viu isso. Bom. Que tivesse chegado até mim, não digo que não tenha chegado, mas uma coisa boa da SEDAI é que nós temos um canal de diálogo com a SEDAI, muitas coisas até a gente não judicializa, porque acaba resolvendo. Em um ou outro caso, a gente consegue resolver esse tipo de demanda. Então, esse não é uma demanda que a gente tenha e que a gente costume levar judicialmente. Entendi. Não saberia dizer. Alguém deseja fazer uso da palavra? Não? Então, por favor, doutor Eduardo. Boa tarde a todos. Eu agradeço o convite do deputado Jorge Felipe Neto e faço esse agradecimento a toda a casa, a LERJ. Na Defensoria Pública eu atuo no Núcleo de Defesa do Consumidor, e sobre esse tema específico da questão do hidrômetro, a falha na medição e imputação de valores equivocados, por vezes maiores, aos consumidores, a gente fez uma breve pesquisa acerca desse tema para tentar contribuir aqui com a casa e ajudar na medida do possível do que a gente consegue. Então eu trouxe aqui a gente até trouxe uma documentação para entregar para o deputado acerca de procedimentos que já tramitaram ou tramitam junto ao Ministério Público, junto à Agência Reguladora Estadual, acerca justamente dessa temática de perícias e tudo mais sobre os hidrômetros. Reclamações também a gente trouxe de sistemas de defesa do consumidor sobre essa temática também. Então, a gente também está aqui juntando para fins de análise da comissão e o prosseguimento dessa investigação, porque nós entendemos que sim, que essa demanda é muito importante a partir do ponto de que, se efetivamente ficar constatado e essa comissão conseguir nos trazer essa prova técnica, que é muito importante, da inadequação, da prestação de um serviço inadequado por parte da SEDAI, da empresa, da concessionária de serviço público de abastecimento de água, que gere uma cobrança a maior para o consumidor,
O artigo 94, parágrafo único do Código de Defesa do Consumidor é claro que a devolução terá de ser em dobro. Então, essa prova é muito importante até para a gente conseguir, caso isso seja constatado, conseguir demandar por uma devolução de valores, porventura, cobrados a maior. Hoje, a gente ainda não consegue essa prova técnica. Isso é algo importantíssimo, que a gente acredita que, se isso efetivamente acontecer e conseguir ser demonstrado, produzido, corroborado por uma equipe técnica a partir das investigações da comissão, para os consumidores seria muito bom. Tiraria pelo menos a dúvida, porque se tiver uma certeza de que o hidrômetro é correto, ótimo, a gente consegue superar e partir para outras questões. Mas se tiver uma certeza de que esse hidrômetro não é adequado, que está cobrando em valores superiores ao devido, aí outros problemas virão, problemas com relação à devolução de valores cobrados indevidamente para os consumidores e tudo mais, mas a gente gostaria de acompanhar sim e contribuir naquilo que for possível aqui com a comissão para efetivar o direito dos consumidores que ainda dependem dessa prova técnica específica. Com relação à fala do deputado Thiago Pampolho, que foi muito interessante, muito boa, no que se refere à tarifa social, hoje a gente vive uma questão muito importante também para o consumidor, que é a ausência de efetivação dessa tarifa social. A gente hoje tem, só no município do Rio de Janeiro, mais de 1.000 comunidades carentes. O número de beneficiários de tarifa social é baixo e a gente não consegue, porventura, efetivar esse direito, que é um direito que, na verdade, tira as pessoas de uma situação de irregularidade. Você consegue trazê-las para pagar de uma maneira consciente e regular, o que acaba sendo bom para ela, que ela não vai estar mais numa situação de irregularidade, e bom para toda a população, que também esse valor de perda é imputado a todos os demais consumidores que pagam a conta. No nosso modo de entender, essa universalização da tarifa do abastecimento de água e esgoto passa necessariamente por uma remodelação, e aí sim eu acho importantíssimo o trabalho da Casa, porque o que a gente observa hoje é que a norma que impera sobre isso é um decreto, não é uma lei, é um decreto do Garotinho, salvo engano, da década de 2000, 2004, que até hoje está vigorando com critérios talvez que pudessem ser melhorados por essa Casa. A gente observa que a legislação federal sobre tarifa social de energia elétrica, que vincula a programas do CAD único, de 99 o decreto, do cadastro único, são situações que se a Casa conseguisse revisitar, ou, na verdade, criar uma norma acerca disso, um contingente grande de pessoas poderia ser beneficiado e a população como um todo também poderia se beneficiar introduzindo essas pessoas que necessariamente acabam adquirindo esse serviço de uma maneira não regular e jogando-as para a regularidade. Então, na visão da Defensoria Pública, seria muito bom trazer cidadania a todas essas pessoas. É um contingente de centenas de milhares de pessoas que poderia se beneficiar disso e ajudar muito, não só a eles a título de cidadania, mas também a economia dos consumidores e das próprias empresas, porque é uma perda, então você transforma a perda em ganho. Então, fica uma contribuição também, já temos alguns trabalhos acerca disso, temos ações individuais, temos ações civis públicas e temos sugestões que já mandamos para a agência reguladora também, de modelos de regulação acerca disso, e se for do interesse da Casa, a gente também compartilha mais uma peça de informação para contribuir nesse debate, que é em prol da população, em prol da economia do Estado do Rio de Janeiro, que precisa muito. Muito obrigado. Obrigado, doutor Eduardo. Muito obrigado também pelo seu empenho em contribuir com essa colhendo comissão. Peço à assessoria que prepare cópias, entregar aos membros efetivos suplentes da comissão, para que possa ser analisado por todos. Alguém deseja fazer algum? Tá bom. Doutor Francisco Messias Neto. Não? Está acompanhando. Ok. Então vamos passar aos órgãos executivos, né, de defesa do consumidor, começando pelo PROCON municipal. Muito embora a SEDAI seja uma concessão estadual, vocês têm
a Foz Água, que agora é a Zona Oeste Mais, né? E também nenhum óbice em receber as reclamações de todos os concessionários, independentemente da esfera, né, em que estejam. Gostaria que o senhor pudesse falar justamente das reclamações mais frequentes, porque, por mais que essa comissão verse sobre irregularidade dos hidrômetros, ela vai tratar das irregularidades em geral, das contas d'água em geral, enfim. Então, por favor, senhor Wellington. Uma boa tarde a todos. Meu nome é Wellington Brito, sou gerente de atendimento do PROCON Municipal, mais conhecido como PROCON Carioca, do município do Rio de Janeiro. Peço perdão, porque é a primeira vez que nós estamos participando aqui da audiência, não trouxe nada muito pontual para contribuir fisicamente aqui na audiência, mas em relação ao que o senhor questiona, ao questionamento do deputado Thiago Pompulha, nós recebemos algumas reclamações acerca desses quesitos perguntados, né? Por demanda do aumento da conta, de um mês vem um básico, depois vem um aumento, que até atrapalha no orçamento da pessoa no mês seguinte. Nós temos recebido algumas coisas. Em relação ao que o deputado pontuou, quando a pessoa ela paga a tarifa básica e do nada ela passa a pagar. Também nós temos. Mas um questionamento que eu queria fazer, ontem o PROCON Carioca ele não trabalha diretamente com o atendimento físico no nosso órgão, né? Nós fazemos atendimento itinerante e pela internet e por telefone, que é o 1746, que é o telefone da Prefeitura do Rio de Janeiro. Mas ontem nós estávamos atendendo no itinerante, eu fisicamente estava no Largo do Bicão, atendi uma senhora que ela não tem hidrômetro na residência, só apontando para vocês, e ela foi procurar a SEDAI para tentar regularizar a situação dela, tal, e ela tem contas, mesmo não tendo hidrômetro, com valores altos, né? E eu até fiz a reclamação dela, vai ser encaminhado para vocês, foi feito ontem, já deve estar sendo encaminhado para a SEDAI, para a gente tentar ajudá-la em algum ponto, o que pode ser feito em questão desses valores que ela tem a pagar. Então, o PROCON Carioca se coloca à disposição aqui da casa, presidente, os membros, para futuramente qualquer informação que precise ser feita, o PROCON vai estar à disposição para responder. Obrigado, presidente. Obrigado, senhor Wellington. Senhora Soraya, por gentileza, pelo PROCON estadual. Boa tarde. Boa tarde. Senhor presidente, boa tarde. Eu estou aqui representando o presidente do PROCON, doutor Cássio Coelho, que infelizmente não pôde comparecer hoje, mas sou a pessoa que fico ali no contato diário com o consumidor, sou coordenadora geral de atendimento, então eu estou à frente do atendimento presencial, do atendimento online e do atendimento através do aplicativo, que são nossas portas de entrada. Nós temos também o atendimento pelo 151, que é o telefone, e temos atendimento por e-mail. Então, nós temos uma vasta porta de entrada aí de reclamações que incluem a SEDAI. Eu trouxe aqui um material também, um breve levantamento que nós fizemos lá em relação à SEDAI e as demais reclamações das empresas de concessão de água, mas a SEDAI é sempre a empresa que aparece em primeiro lugar em reclamações, mas ela foi, no ano de 2018, a 9ª colocada no ranking do PROCON do Estado, dentro do SINDEC, que é o sistema onde nós inserimos todas as reclamações, e este ano ela já está em 10ª colocada. Ou seja, esse ano a gente já observou um aumento muito grande de reclamações em face à SEDAI. Nós encerramos o ano de 2018 com 439 reclamações e já estamos em 2019 com 467 reclamações, incluindo todas as portas de entrada de reclamações no PROCON. Mais um ponto a favor da SEDAI é que nós temos um contato direto, através do telefone, com a SEDAI, até
muito bem representada aqui pelo doutor Fábio Lugão, e nós conseguimos, através desse telefone, atender uma boa parte das reclamações e fazer aí alguns acordos ajudando o consumidor. Mas, em regra, o maior número de reclamações que a gente tem dentro do PROCON já não vem da questão do hidrômetro propriamente dito, né? A gente tem muitas questões das cobranças que o consumidor alega como indevida ou como abusiva. E aí a gente pode classificar das duas formas. No entendimento do PROCON, ambas as reclamações elas podem partir, sim, pelo problema do hidrômetro, né? Pode ser uma falha na marcação, pode ser a ausência do leiturista, mas, quando o consumidor apresenta, ele chega dizendo que houve ali uma cobrança indevida ou uma cobrança abusiva. Tem a questão da indisponibilidade do serviço também, que é uma reclamação pontual, né, que o consumidor se queixa muito. Fornecimento parcial, cancelamento de serviço, e tem a questão do termo de ocorrência de irregularidade, que também aparece muito lá no PROCON. A questão da baixa renda é uma questão pontual, né? Se você analisar que os órgãos de proteção e defesa do consumidor, e aí incluindo Defensoria Pública, PROCON Carioca e do Estado, ele, pela sua natureza, ele já atende uma demanda grande de consumidores menos favorecidos, digamos assim. Então, fica até um pouco difícil da gente falar da questão da baixa renda, porque já há um entendimento de que o consumidor que procura esses órgãos ele já vem da situação menos favorecida, porque os consumidores que podem buscam seus advogados e ingressam direto judicialmente. Então, a gente tem também um pouco dessa reclamação, mas não é uma questão muito agressiva no PROCON. A maioria delas mesmo é a questão da cobrança indevida. Nós temos hoje alguns processos já autuados no PROCON, processos que já receberam aplicação de multa. Então, em face à SEDAI, hoje nós temos 22 processos que já apontam uma multa de 12 milhões de reais, 67 processos já inscritos na dívida ativa, que não houve o pagamento, que já somam mais de 2 milhões, e já estamos, neste momento, com 3 processos em andamento para julgamento na primeira instância, para ser ainda aplicado multa, com prazo de resposta e tudo mais que a SEDAI já conhece aí todos os trâmites. Não tenho conhecimento para responder para os senhores em relação às dívidas que já foram para a dívida ativa, quanto à PGE, se já houve pagamento ou se não houve, mas, em regra, eles também não costumam nos dar essa informação. O que eu acho importante o PROCON do Estado pontuar nesse caso? A gente fala de um serviço muito difícil, né? A SEDAI ela tem, por sua natureza, um serviço muito difícil de prestar, se você levar em consideração o tipo de serviço que é a geografia do Estado, né? Mas a gente entende que isso não justifica a má prestação de serviço, que é onde o PROCON do Estado se pega sempre. O maior problema da SEDAI hoje é a má prestação de serviço. E a má prestação de serviço ela inclui o fornecimento da água, do esgoto, o saneamento propriamente dito e o atendimento ao consumidor. É muito importante, o Código de Defesa do Consumidor prima muito a questão da informação, da qualidade no atendimento. E a gente recebe muito consumidor se queixando de que ele procura a empresa para poder tentar solucionar ou até mesmo tirar dúvidas. Enfim, a ignorância é natural, até pela dificuldade de entendimento do serviço, e o consumidor tem dificuldade de ter esse esclarecimento, de ter essa informação, coisa que, às vezes, lá no PROCON, em 5, 10 minutos, com um telefonema, a gente consegue resolver o problema do consumidor, que facilmente a SEDAI teria resolvido. Então, eu pontuei aqui algumas questões, certamente devem ter mais, e em momentos oportunos a gente pode até fazer um levantamento mais aprofundado, e coloco o PROCON do Estado à disposição da presidente, o que for preciso, e o que eu puder responder, estou aqui. Obrigado, senhora. A senhora é sempre muito produtiva, fez um material bastante claro, né, com relação às principais. Eu queria ter uma pergunta com relação ao termo de ocorrência de irregularidade. Quer dizer, em quais hipóteses é aceito diante do fornecimento de água? Porque o furto de energia elétrica é muito mais comum do que propriamente o de água, apesar de ser
possível e acontecer também com frequência, mas tendo em vista que é muito mais aparente do que o subterrâneo que fica, como fica a canalização de água, como é que é feita essa discrepância entre o TOI certo e o TOI errado? Em quais condições você pode receber o TOI? Nós não temos como fazer uma averiguação, vamos dizer assim, uma perícia, porque o PROCON nem tem essa competência. Há, sim, reclamações à aplicação de TOI pela empresa e acredito que seja de alguma forma aparente, porque isso pode ser feito até mesmo no momento que o leiturista chega, né? Eu não tenho uma forma de esclarecer de como a SEDAI aplica isso, mas sei dizer que, quando isso chega ao PROCON, se há um entendimento pela empresa, no nosso telefonema, quando a gente entra em contato, a gente, em alguns casos, consegue resolver e a SEDAI consegue retirar a aplicação da irregularidade. E a gente consegue resolver isso administrativamente. De alguma forma, eles lá internamente devem fazer esse levantamento. Às vezes, suponho eu que até por falta de provas, Não e sei, as mas provas mais... com relação à cobrança propriamente dita, ela vem direto em Eles conta? recebem a notificação, algo bem semelhante ao da Light, bem semelhante. Eles recebem a notificação, a informação de que houve uma irregularidade naquele ramal. Mas com motivação, porque a Light não justificava. Você que eu estou naquela Light, CPI então, também, a Light não justifica. Ela fala, você está irregular. Aí você pergunta, mas irregular em quê? É isso aí. É exatamente assim. Vem a cobrança, e aí, quando ele vai informar, ele é notificado de que... Quando ele vai buscar a informação, ele é notificado de que há uma irregularidade. É exatamente isso. Quem quer fazer uso da palavra? Por favor, deputado Val. Eu gostaria de saber, eu cheguei um pouco atrasado, se esse hidrômetro ele é atestado pelo IPEM. Ele é em metro. O IPEM não certifica nada sobre isso? Eu passo o questionamento à SEDAI. A doutora Daniela, aliás, muito simpática e solícita. Obrigada. Senhores, boa tarde. É uma honra estar aqui. Eu fui designado pelo nosso presidente para estar representando a empresa, a companhia. E confesso aos senhores que estou como ouvidora geral há 2 meses e meio, por aí. Estou tomando pé da situação e colocando a casa em ordem, né? Mas me reuni com o corpo técnico e viemos aqui muito dispostos a estar contribuindo com essa CPI. Bem, eu vou estar passando para o Luiz Cláudio, que é o nosso representante aqui na parte de hidrômetros. Ele vai estar respondendo a pergunta do senhor, deputado. Boa tarde a todos. Presidente, boa tarde. Meu nome é Luiz Cláudio, eu sou engenheiro da SEDAI. Rapidamente dizer que eu entrei na companhia como mecânico de hidrômetro. Me formei engenheiro mecânico pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, tá? E hoje estou à frente do departamento de micromedição que cuida dos hidrômetros e sou responsável por uma coordenação do laboratório de medidores da SEDAI, que é um laboratório acreditado pelo Inmetro através da ISO 17025, uma norma internacional. Na verdade, no Brasil temos 4 laboratórios no Brasil acreditados em termos de companhia de saneamento. Nós somos um deles. Temos um laboratório acreditado, certificado pelo Inmetro. Tá? E, diretamente à sua pergunta, deputado, os hidrômetros todos são certificados, aprovados. Todos os hidrômetros utilizados no Brasil, em território nacional, devem atender a portaria do Inmetro, a portaria 295 de 2018. Ela foi aprovada em 28 de junho de 2018. E todos os hidrômetros têm que atender essa portaria. Ela é certificada. O IPEM é o braço executor do Inmetro. Ele fiscaliza todos os equipamentos metrológicos que envolvem transferência de custódia, né? Tudo que envolve cobrança, o IPEM é o órgão fiscalizador. E, não diferente disso, a gente está sempre sobre a vigilância apesar de ser um laboratório acreditado pelo Inmetro, a gente tem sempre uma vigilância do IPEM. O IPEM Qual está sempre o número visitando. da portaria, desculpe? A portaria é 295 de 2018. Portaria do Inmetro.
Tá? E o nosso laboratório acreditado, a consulta pode ser acessada pelo site do Inmetro. O nosso certificado de registro do laboratório é o 1083. É fácil de acesso. Mas, no caso aí, o IPEM não fiscaliza. Fiscaliza o nosso laboratório e os hidrômetros. Eventualmente, a gente tem demandas em que é necessária a retirada de um medidor na presença de um perito e do IPEM. O IPEM vai junto, retira o medidor, vai no laboratório, faz o teste e emite certificado daquele resultado daquele medidor para a parte interessada, para a Justiça, PROCON. A gente tem muita demanda atendida nesses casos em que a gente retira e leva para o nosso laboratório, e o hidrômetro é testado lá. Isso. Bom, feito o questionamento, deputado Val, passo ao deputado Felipe Soares. Minha pergunta aqui para a SEDAI. A gente sabe que tem um entendimento já pacificado pelo STJ que veda a cobrança por estimativa em casos de possível rompimento de lacre ou até mesmo suspeita de faturamento errôneo por parte da empresa. Nesse caso, por que a SEDAI persiste no erro de realizar tais cobranças, sendo o tema objeto de inúmeras ações judiciais com êxito para os consumidores? O lacre no medidor é a segurança que as partes interessadas possuem de que não houve fraude no sistema de medição, né? Existe um lacre que é no hidrômetro, que é o lacre do Inmetro, e o lacre da SEDAI, que é o lacre que é colocado no cavalete, na unidade de medição, para garantir que não houve a retirada do medidor. A gente estava falando de fraude aqui, a gente tem um histórico recorrente de em torno de 3% de fraude nas trocas de hidrômetro, identifica que tem um histórico nosso. Então, a gente tem mecanismos como a Soraya falou, de informar o cliente, não multar. A gente manda uma notificação, uma carta informando, primeiro, da irregularidade, e depois ele tem 30 dias para ir na agência de atendimento e explicar a forma qual foi o motivo. Se foi um eventual dano. Tem muitos casos de cachorro que danifica o hidrômetro. Não é uma coisa intencional. Quando é o cachorro, né, a gente entende que é um dano, não é uma fraude. O cliente não é multado por esse motivo. Então, os casos são tratados e analisados pelas agências de atendimento da empresa, né? E aqueles que, muitas das vezes, que a gente percebe que, ao invés do cliente ir à agência de atendimento, o cliente vai diretamente aos órgãos de defesa, PROCON, vai à ouvidoria, à agência reguladora, ao passo que esse problema poderia ter sido resolvido diretamente na agência de atendimento. Certo. Quanto à zona oeste aqui do município, existem residências que não possuem o serviço completo de tratamento de água e esgoto e ainda assim são cobrados. Como que a SEDAI se posiciona sobre isso? Eu peço que fale o microfone para registrar em ata. A gente só está na dúvida se é referente à área de concessão da Zona Oeste mais, não é? A pergunta é relacionada à parte que é uma outra área da empresa. Essa pergunta é referente à região da AP5, da área de atuação da Zona Oeste mais? Você falou que foi Zona Oeste. Zona Oeste. Mas figure genericamente, que não seja da área da concessão, mas outras que a cobrança de água e esgoto existe, mas não há um ou outro. Tem que ver o caso pontualmente. Em regra, a cobrança é feita aonde há o fornecimento e aonde há a prestação do serviço. Se tiver algum caso que não tenha um ou outro, a gente tem que avaliar isoladamente para poder apresentar uma posição. Em regra, não acontece isso. Por exemplo, com relação ao esgoto, é sabido que, mesmo onde não há rede de separador absoluto,
a SEDAI cobra só por existir uma galeria de água pluvial, uma vez que se imagina que aquele esgoto está indo para algum lugar, não, ou para um sumidor ou para a própria rede, para a própria GAP. Né? Como que a SEDAI se posiciona com relação a isso? Ela considera esgoto algo que não é um separador absoluto, que não é uma rede apropriada para tanto e faz a cobrança 50% da conta. Tem até um amparo do posicionamento do judiciário que, se houver uma ou alguma das fases do tratamento de esgoto, da prestação do serviço de esgoto, é lícito a SEDAI a cobrança. Então a SEDAI se baseia basicamente nisso. Se tem, mesmo que não tenha as 4 etapas do tratamento, mas tem a prestação do serviço, a cobrança é lícita, é devida. Mesmo que não haja, então, a completude do serviço, Sim. Vocês fazem a completude da cobrança. Sim. Entendi. Doutor Eduardo, por favor. Deputado, será que eu poderia fazer uma pergunta para a SEDAI no mesmo sentido? Por favor, não seria interessante, então, já que eu entendo a jurisprudência da STJ que permite essa cobrança da tarifa de esgoto, mesmo sem cumprir todas as fases, mas há outros entes federativos que cobram não um valor integral daquilo que é cobrado da água. Não seria interessante, talvez, revisitar para, ok, cobrança, mas uma cobrança proporcional à medida do que é efetivamente feito, porque se a SEDAI prestar o serviço integralmente, ok, mas se o serviço não é prestado de maneira integral, não sei se seria interessante uma legislação no sentido de uma proporcionalidade à luz do que efetivamente for prestado pela própria empresa. Essa é uma demanda muito grande dos consumidores de pagar por um serviço que não é completo. E isso transborda também numa violação ao direito à questão do meio ambiente, porque é uma situação que é um sistema como um todo, mas a completude das fases, por mais que seja permitido pelo STJ a sua cobrança, não fala que a cobrança tem que ser igual, tem que ser integral, tal qual o valor da água. É só um parênteses, porque isso é uma demanda muito grande também lá dos consumidores na Defensoria. Me permite, deputado, completar. Podemos só ouvir a SEDAI? Não, eu queria justamente aproveitar isso até para acrescentar no que ele falou. Efetivamente, nós temos um entendimento do STJ de que o serviço de esgoto é feito em 4 fases, né, desde a coleta até a distribuição, etc. E que, a partir do momento que a empresa faz pelo menos uma das fases, ela pode cobrar. Mas hoje nós temos uma série de demandas judiciais, como o doutor Eduardo disse, pedindo que a cobrança seja feita proporcional. E temos muitas decisões aqui no Tribunal de Justiça dizendo que, a partir do momento que a SEDAI só presta uma fase, ela tem que cobrar 25%. Se ela presta 2 fases do serviço de esgotamento, ela só poderia cobrar 50%. Então, é exatamente o que o doutor Eduardo acabou de dizer. Esse talvez seja um potencial de regulamentação, porque nós temos o judiciário aqui no Rio já acolhendo, em muitos casos, essa tese. Se vocês puderem dar essas decisões, podemos, com certeza. A SEDAI, por favor, depois passar ao deputado Tiago. Os defensores, isso, não estou enxergando o nome. O posicionamento da SEDAI hoje é esse que o nosso colega aqui mencionou, né? Mas eu acho interessante a gente estar acolhendo, né, a ideia e o posicionamento e estar estudando junto com o jurídico e com, né, o departamento lá que vai estar resolvendo, ok? Deputado Tiago. Pergunta também direcionada à SEDAI. Primeira nos locais onde já tem instituída a tarifa social, já existente. A prática da SEDAI colocar hidrômetro, mesmo nesses locais, se coloca o hidrômetro? Então, nos conjuntos habitacionais, existe uma orientação de se hidrometrar gradativamente em função, primeiro, de uma determinação, de uma lei que não se pode mais cobrar por estimativa. Segundo, que o hidrômetro é o único meio que nós temos para controlar o consumo, né? O hidrômetro é um aparelho de precisão aprovado pelo Inmetro e faz com que, mesmo assim, não quer dizer que a gente não obedeça à estrutura tarifária da cobrança por conjunto habitacional, a cobrança de tarifa social, né? O hidrômetro está ali apenas para controlar o consumo. Se houver extrapolar aquela faixa de consumo, aí ele vai perder direito à tarifa social.
Mas lembrando que são 21 metros cúbicos, ou seja, até 21 metros cúbicos, um imóvel pode consumir a água que ela vai ser cobrado pela tarifa social, que é até 6 metros cúbicos. Se cobra 6 metros cúbicos de água e você pode consumir até 21. Quer dizer, então o hidrômetro ali é apenas como um meio de controlar, inibir o desperdício. Não tem objetivo nenhum de penalizar o consumidor. Entendi. Em relação à aferição do hidrômetro, né, a pergunta aqui é do meu amigo Val, ele me pediu até para fazer. Essa aferição é feita por quem? Você acho que já colocou isso, mas existe alguma empresa privada que faça essa aferição? Alguma empresa contratada, licenciada por vocês? A SEDAI ela tem um laboratório, um moderno laboratório de aferição. No passado, tinha muito questionamento com relação a ser um órgão unilateral. A própria empresa estava realizando o ensaio no seu hidrômetro. E, com base nessa demanda, a SEDAI ela resolveu, junto ao Inmetro, fazer um posto avançado, autorizado pelo Inmetro. Ela tem uma instalação, uma infraestrutura capaz de realizar os ensaios em todos os hidrômetros, em torno de 20 mil hidrômetros por ano. É uma infraestrutura com laboratório acreditado e certificado pelo Inmetro. Inclusive... Então não tem empresa envolvida, é a própria SEDAI que... SEDAI acreditada, e aí a gente passa por auditorias permanentes do Inmetro. Tá. Inclusive está previsto para o dia 11, 12 e 13 de junho a auditoria do Inmetro no nosso laboratório. Então é uma coisa muito transparente, uma auditoria frequente, permanente. Temos que atender todos os requisitos do Inmetro. Tá. No caso, a dúvida do deputado Val, salvo engano, é em relação, então, à instalação. Porque, pelo que eu sei, tem empresas privadas que são terceirizadas para instalar os hidrômetros. A aferição é pela própria SEDAI, pelo que eu entendi. É isso? Né? A SEDAI ela contratou o serviço de substituição dos medidores, né? Então, as empresas substituem sob a supervisão e orientação da empresa. Se recebe uma ordem de serviço e, mediante essa ordem de serviço, a empresa vai ao local, substitui o hidrômetro, retira aquele hidrômetro que é alvo de algum questionamento, é lacrado na presença do cliente. O cliente tem o direito de acompanhar o ensaio. Inclusive, o cliente é convidado e é questionado se o senhor deseja acompanhar o ensaio, e ele é conduzido, o medidor lacrado, ao laboratório, e no laboratório, quando o cliente é agendado o acompanhamento, é retirado o medidor do lacre e ele acompanha o ensaio. Tudo isso bem transparente. No final, o cliente responde uma pesquisa de satisfação, ou seja, o processo ele é bem mapeado, bem transparente, em conformidade com o que exige o Inmetro. E, desculpe, deputado Val, mas dois questionamentos me vêm em mente. Primeiro, se o consumidor não está em casa, porque é instalado da mesma forma, é trocado da mesma forma. E, segundo, me parece que o problema não seria na certificação, ou mas na falta de talvez um planejamento na troca periódica desses medidores, porque, como o senhor próprio falou, você recebe uma demanda do consumidor. Então, se o consumidor não reclama, não há troca, não existe um plano para isso ser feito. É isso? Não, são duas demandas distintas. Existe a questão quando o cliente ele reclama, e aí ele aciona a agência de atendimento, e aí é enviado uma equipe para substituir o medidor. E, fora isso, eu até achei interessante a questão do salto. Gostei muito dessa palavra, o salto. A SEDAI tem o procedimento de trocar os medidores. Os medidores têm que ser trocados em atendimento a essa norma 295 de 2018, fala que os medidores têm que ser verificados em um prazo não superior a 7 anos. Então, ou seja, a companhia tem uma rotina de até 7 anos, 10 anos, trocar esses medidores. Tá?
Tá? Ou seja, se você deixar o medidor por muito tempo na rede, esse medidor vai degradar, ele vai medir fora da realidade do consumo do cliente, e isso a companhia toma prejuízo, né? E aí, quando você substitui o medidor, aí que acontece, aí nossos amigos aqui começam a ser acionados. Né? Geralmente eles falam, eu queria aquele medidor antigo, eu queria o anterior, mas o anterior está degradado, é porque ele se acostumou com o consumo, enfim, então é necessário, aí então a SEDAI hoje, ela tem o procedimento de trocar os medidores em um prazo exíguo, para que não haja a degradação do medidor e o cliente não acostume com uma realidade de consumo que não é a real dele. Presidente, em relação, em relação ao consumo mensal, à aferição mensal, a avaliação realmente do que está sendo ali computado e o valor para aferir o valor da conta. Esse acompanhamento mensal é feito pela própria SEDAI, essa aferição mensal no hidrômetro individualizado é feito pela própria SEDAI ou pela empresa terceirizada que instalou o hidrômetro? A leitura do medidor e o faturamento do cliente, é isso, né? Isso. Quando você lê o medidor, Isso. e a SEDAI tem um diferencial que ele envia um funcionário para ler e já imprime a conta e entrega a conta ao cliente. É até uma coisa interessante, que é um atendimento personalizado. Você tem um funcionário que está ali lendo o hidrômetro e dá algumas orientações quando a conta sai do padrão normal. Tanto que até a Light agora já está emitindo conta simultânea também. Né? Então, mas é a SEDAI que manda esse funcionário? Isso, é da SEDAI. SEDAI. É uma empresa, é um serviço... Empresa? É um serviço terceirizado em que a SEDAI envia sob a supervisão da SEDAI. A minha pergunta é essa, se existe a empresa terceirizada para fazer a aferição mensal? Existe a empresa terceirizada, sob a supervisão da SEDAI. São muitas empresas? É uma empresa? Você tem noção disso? São 3 consórcios que atendem 3 áreas da SEDAI, interior metropolitano. O senhor poderia dizer quais seriam? Tem essa informação agora? Poderia mandar? Deputado, todas as informações que nós não tivermos de pronto, nós vamos levantar e apresentar, tá bem? Tá bom. Fica requerido por essa comissão, então. Deixa eu só, para encerrar minha participação aqui, fazer uma pergunta em relação à dificuldade que até meu assessor me mandou aqui agora pelo WhatsApp para eu perguntar. A SEDAI tem dificultado, em alguns casos, a instalação de novos hidrômetros, ligações novas. Né? Isso tem acontecido em vários lugares. E aí, nesse caso específico que meu assessor me colocou aqui, a SEDAI exige do consumidor um reservatório mínimo de 2.000 litros d'água numa casa de aproximadamente 50 metros quadrados para essa nova instalação. Nesse caso específico, está correta essa exigência? Existe respaldo legal para isso? Boa tarde, deputado. Meu nome é Fábio Lugão, sou advogado do contencioso administrativo lá da SEDAI. Quanto à sua pergunta, quanto a essa reservação, está previsto no decreto 553 que toda habitação ela precisa ter a reservação. Decreto 553 de 76. Então toda habitação ela precisa ter reservação, porque não é obrigatório a SEDAI fornecer de forma contínua, diariamente, o abastecimento. Então, existe algumas localidades que a gente sabe que o Rio de Janeiro como um todo, ele é fornecido através de manobra, né? Algumas localidades são por manobra, outras têm a possibilidade de se abastecimento diariamente. E essa imposição da legislação da reservação de 2.000 metros cúbicos, né? 2.000 metros cúbicos, é exatamente para que o consumidor consiga abastecer, estar abastecido para que ele tenha água nesses períodos que a água não está chegando por rede. Então, a exigência da legislação está amparada na regulamentação prevista pelo saneamento público.
Mas isso é a condição que vocês exigem isso, e caso o consumidor não tenha isso, vocês têm autorização para não instalar? Sim, isso está previsto nesse decreto 553, 76. Obrigado, presidente. Eram essas perguntas. Obrigado, deputado Tiago. Deputado Felipe. Eu tenho ainda uns questionamentos aqui, e um que eu recebi fica no condomínio Del Lago, no bairro da Barra da Tijuca. Os moradores de lá são cobrados por tarifa de água e esgoto em sua totalidade, sendo que precisaram contratar empresa terceirizada para realizar o serviço, o que é inclusive comprovado em processo judicial que corre na Vara Civil do Fórum da Barra da Tijuca. Como é que fica essa questão, sendo que eles têm que contratar esse serviço? Como é que fica a SEDAI em relação a isso? Só para deixar claro, eles têm que contratar o serviço de leiturista. Isso. Boa tarde. Só para ficar claro, esse serviço contratado foi para colher a leitura do hidrômetro? Qual o serviço que foi contratado pelo condomínio? Então, leiturista. Mas internamente? Porque o que acontece? Quando o condomínio tem um único ramal, ele tem uma matrícula. E a leitura é feita nesse hidrômetro, que fornece água para o condomínio. Se internamente eles fizeram divisões para poder ratear a conta d'água entre os moradores, essa leitura interna, na verdade, não seria feita pela SEDAI. É esse serviço que foi contratado? Não seria de esgoto? Porque para mim não ficou claro qual serviço foi contratado pelo condomínio. Água e esgoto. Eles são cobrados pela água e pelo esgoto. Eles tiveram que contratar, e eu tenho até o número aqui da ação. Se quiser, eu posso passar para vocês. Mas aí que tá. Me desculpa a minha dúvida, porque eu que não estou compreendendo. O serviço de água, a SEDAI detém um monopólio na região. Só a SEDAI faz o tratamento e a distribuição. Então, o serviço de água eles não tiveram como contratar com outra empresa. Quer dizer, como é que eles contrataram água e esgoto de terceiros? Isso para mim, não ficou claro para mim, para poder esclarecer. Eu já falo com você. Enquanto a gente tira essa dúvida, eu queria fazer um outro questionamento com relação a... Eu falei aqui e errei que o hidrômetro é um instrumento mecânico, não necessariamente ele o é. Hoje a gente já está em pleno século XXI, um hidrômetro normal, né, custa 200, 300 reais talvez. Um ultrassônico vai custar 500, 600. Não é algo que injustificável, perto do prazo de validade que ele tem, da acurácia da medição, que o hidrômetro mecânico ele acaba girando contra a empresa. A Sabesp, outras empresas, inclusive Águas de Friburgo, a própria Zona Oeste Mais, já tem um sistema, principalmente para o grande consumidor, de utilização do hidrômetro mais moderno, né? Esse ultrassônico, e tem mais um tipo. Evidentemente que se há fraude, se há algum tipo de malversação com relação ao serviço prestado pela SEDAI, não vai ser no varejo, digamos assim, da certificação do hidrômetro. Seria justamente, por exemplo, num grande consumidor, numa grande indústria, num grande estabelecimento, que esse prazo, né, de 7 anos talvez não fosse cumprido, ou esse prazo de menos tempo até ele já tivesse essa redução, porque a mudança do hidrômetro não ocorre do dia para a noite, né? Não é 7 anos, agora está medindo errado. Não, ele vai ao longo do tempo, criando a resistência e tal. Há algum tipo de medição automatizada nesse aspecto? E, se não, por que, no caso de grandes consumidores, ou até mesmo da população em geral, se isso se justificaria do ponto de vista financeiro? A tecnologia de medição ultrassônica já é uma realidade, e eu até fico feliz, porque até nivela o nível de entendimento, né? Feliz
deputado presidente Jorge Felipe ter mencionado. É uma tecnologia de medição sem partes móveis, são medidores que agora, graças às baterias, ele permite uma autonomia de até 15 anos, tá? Ou seja, a gente pode hoje colocar um medidor em um cliente e não precisar ser substituído, simplesmente verificado com 7 e recolocado na casa do cliente. Medição de tecnologia ultrassônica. A SEDAI já tem alavancado, já tem investido, já está adquirindo medidores de tecnologia ultrassônica. No ano passado, compramos 368 medidores ultrassônicos para grandes clientes. Já temos um processo para comprar 900 medidores. Enfim, gradativamente, a tecnologia de medição do futuro será a tecnologia ultrassônica. E a SEDAI já está nesse contexto, tá? E a gente já tem feito medições em grandes clientes com tecnologia ultrassônica. É um medidor com 3 vezes mais caro que o medidor convencional, mas que, pelo fato de você não ser necessário trocar frequentemente, você consegue, o estudo de viabilidade perfeitamente se enquadra. Ou seja, isso é o futuro. O futuro é a tecnologia ultrassônica e que tem o diferencial. É um medidor que ele não, por não ter partes móveis, essa questão, né, do ar. Inclusive, eu queria até, eu já conversei com a nossa ouvidora aqui, já mostrei a ela um processo que aconteceu, que depois a gente poderia até disponibilizar, convidar para ir no laboratório, e um processo que foi impetrado de um shopping, que questionou exatamente isso. Questionou a questão do ar, a conta estava muito alta, era o ar. E aí o perito, o engenheiro, teve essa ideia: vou colocar o medidor ultrassônico, mas não vou retirar o medidor que está lá da SEDAI, que é mecânico, e eu quero comparar as medições, porque se o ultrassônico não mede o ar, então a diferença das medições será grande. E foi feito um teste por 3 meses, se eu não me engano, acompanhando, e no final o perito concluiu que a interferência do ar não aconteceu. Ou seja, é um processo judicial em que o perito emitiu um relatório, um parecer técnico, e que comprovou que a questão do ar não influenciou. Essa questão, entendi, mas o senhor falou em 900 unidades. Quantos consumidores tem a SEDAI? Então, 900 unidades para os grandes clientes. A gente já está, o projeto inicial... O que é o grande cliente? O grande cliente são medidores acima de 2 polegadas. Medidores acima de 2 que a gente tem em torno, no Rio de Janeiro todo, em torno de 10 mil clientes, acima de 2 polegadas. É 2 polegadas com relação ao quê? 2 polegadas são prédios acima de, com 10 andares, indústrias, escolas, hospitais, né? Esses de grandes clientes já serão contemplados com essa tecnologia. Em quanto tempo? Está sendo estudado e já está sendo em fase de aquisição. Ou seja, está em fase de licitação e já serão instalados, e gradativamente as próximas compras serão com essa tecnologia. O edital prevê ata ou vocês estão comprando X unidades? Isso, por licitação. Mas quantas X unidades? quantidade. São 900 peças, mais 400 peças de medidores domiciliares, que visa estudar. É para a realização de estudo, para comprovar a viabilidade, em função do custo. Tá. O deputado Felipe Soares pegou aqui a informação do condomínio Del Lago. Por favor, doutora Daniela. Deputado, eu acho de extrema importância a CPI dos hidrômetros. Eu venho convidar os senhores, eu acho muito importante, eu estou falando isso porque uma coisa era técnica, outra coisa é visualização laboratório. Eu queria convidá-los a ir até o laboratório, se possível for, para estar conhecendo a medição, tanto o ultrassônico quanto o hidrômetro analógico, porque isso faz total diferença, até mesmo nos debates. E queria convidar também os senhores aqui da bancada para que a gente pudesse ter esse estreitamento para debater, para somar a CPI. A gente
se possível for, a gente poderia estar agendando com os senhores e depois com a Não, bancada. claro, sem problema. Se eu for anuído pelos membros da comissão, acho que vai ser profícuo. Mas só deixar claro que é com relação à irregularidade nas medições dos hidrômetros, né? A gente não teria capacidade técnica, muito menos o interesse em avaliar o hidrômetro em si, mas a forma que o instrumento é utilizado, que o instrumento enfim, é manipulado pelas companhias, pelas concessionárias, né? Lá no laboratório é feito todo o processo, é super interessante, por isso que eu sugiro a visita. Deputado Felipe, por favor. Eu como tinha colocado aqui a questão, e até o representante da SEDAI falou que tem um monopólio, a SEDAI tem um monopólio de tratamento de água de esgoto, eu disse que o condomínio está sendo cobrado por água e esgoto, e eles não têm água e esgoto. Eles tiveram que contratar uma empresa para cavar um poço artesiano para eles terem água. Então, os condôminos gastaram o dinheiro deles para fazer essa operação de poço artesiano. Enquanto isso, a SEDAI, pelo que eles alegam em uma ação judicial, está cobrando água e esgoto. É isso que eu estou tentando entender. Esse é meu questionamento. Deputado, agradeço pelo esclarecimento, porque anteriormente não tinha ficado claro assim para mim. E como é um caso que eu não tive acesso, eu não tenho como prestar informação assim de pronto. A gente teria que avaliar para poder esclarecer. Certo. Minha pergunta, no caso aqui, eu vou fazer uma pergunta para o PROCON. A senhora trouxe um estudo, não foi o caso? Nesse estudo que a senhora trouxe, possui algum estatístico sobre o número de ocorrências e reclamações acerca de cobranças abusivas no consumo de água, assim como as retroativas realizadas pela SEDAI e demais empresas prestadoras do serviço no âmbito do Estado? Está contido nesse estudo? Tá, no documento que foi entregue, tem os anexos. Os anexos são os relatórios emitidos pelo SINDEC, que é o nosso Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, onde tem as reclamações individualizadas, com seus números de andamento e a área de reclamação do consumidor, nos nossos postos de atendimento, não só aqui na sede, como nos nossos postos avançados. Está no anexo. Será enviado a todos os membros da comissão, a assessoria está tirando cópia para mandar para todo mundo. Okay. Mas era a maioria das reclamações, né? Tem multas da ordem de 12 milhões, não era isso? Eu puxei o relatório de reclamação do ano de 2018 inteiro e 2019 até a presente data, que está no anexo. E no meu levantamento eu coloco as multas que foram aplicadas por resultado de processos administrativos. Então, o que é isso? São as reclamações que entram pelo PROCON, que a gente não consegue dar tratativa, não há um acordo da SEDAI com o consumidor. Esse procedimento é encaminhado ao jurídico do PROCON, que nasce um processo administrativo, que cumpre todas as fases legais, e não havendo ainda assim uma solução pela SEDAI aplicada. Qual o percentual de acordos? Aí depende. Extrajúdio, né? Então, isso está aí também no relatório. Depende do momento, depende da reclamação. Hoje, agora, nesse início de 2019, aqui no PROCON do Estado, nós já tivemos 467 atendimentos, todo tipo de atendimento. E já chegamos a um total de 172 acordos. Então, isso varia muito. Ano passado, o total de 2018, você vê o crescimento da SEDAI está muito alto. Em 2018 todo, nós tivemos 437 reclamações com 91 acordos. Hoje nós já estamos, em 21 de maio, foi onde eu puxei o relatório, já estamos com 467 reclamações. E com relação à defensoria, eu também pergunto, porque eles estão em fase administrativa, vocês já em conciliação judicial, esse percentual de acordos persiste, da ordem de mais ou menos 40%? Então, lá na Defensoria Pública a gente faz tanto extrajudicial, antes da gente judicializar, antes da juização, quanto após. E, efetivamente, tal qual o PROCON, o número de conciliações diminuiu significativamente esse ano. É até um pleito que a gente consiga efetivamente se reunir com a ouvidoria e com a diretoria da SEDAI para tentar
ver se é possível melhorar esse tratamento aos consumidores para resolver os problemas sem ter que judicializá-los. Maravilha. E a gente pode também remeter à casa depois um relatório com o dimensionamento de tudo isso, também fora as outras demandas que a gente também vai submeter. Maravilha. Se a SEDAI puder depois fazer esse atendimento ao caso do deputado Felipe, inclusive, enfim, avaliar em primeira mão a capacidade ou não de conciliação, o caso concreto, por aí vai ser muito bom, por favor. Com certeza, me passa os dados do caso e a gente vai resolver isso. Passo, é um caso já de 2016, já Ótimo. está... Eu vejo isso está no jurídico, né? Isso, Sim. certamente. Sim. Eu vou acessar o jurídico, você me passa os dados e a gente volta a se falar. Eu trago um posicionamento. Ok. E com relação a ar propriamente dito na tubulação? Isso é um tema que parece um pouco etéreo, mas qualquer um aqui ficar olhando para o seu hidrômetro durante 1 hora, ele vai rodar sem absolutamente nenhum consumo. Primeiro seria por que isso ocorre, e segundo, é um tema polêmico, mas todas as concessionárias de água do estado do Rio de Janeiro utilizam já não bloqueador, a válvula na tubulação, né, principalmente nas arestas e tal, para fazer essa retirada de ar da rede. É uma válvula até israelense, até me apresentaram uma que é muito bem feita e tal. Por que a SEDAI não faz essa instalação? Isso vocês consideram trivial? Enfim. Existe o eliminador de ar, que é um dispositivo que é instalado antes do hidrômetro. Não é esse que você está tratando. Estou perguntando da válvula propriamente dita na tubulação. E o bloqueador de ar, que é a válvula que se... Não é essa? Não. Ela não fica linkada ao hidrômetro, né? O bloqueador, ele acaba fazendo parte do conjunto hidrômetro, né? Não, é na rede mesmo. Na rede propriamente dita, na distribuição. Sim, as ventosas. Isso. Inclusive, existem ventosas israelenses que são as melhores do mundo. A SEDAI faz uso, e por isso que esse assunto é um assunto até que volta e meia recorrente, né, com relação ao ar, mas a SEDAI ela tem um tratamento. Ela instala as ventosas nos pontos estratégicos. A ventosa ela é feita para ser instalada em adutoras. Uma coisa interessante, você vai observar que toda vez que a gente passar em rios, travessias, você vai ver as travessões, as adutoras, escrito SEDAI, e aí existe ali naquele ponto uma ventosa. Essas ventosas ela tem o objetivo de fazer o trabalho de eliminar o ar. E aí que a gente não entende por que se deseja fazer isso pontualmente em cada cliente, colocar uma microventosa em cada cliente. Não tem sentido, porque o objetivo da ventosa... E aí um detalhe, a ventosa ela é um ponto de contaminação da rede, que ela possui uma abertura para a atmosfera. A ventosa ela é um ponto, por isso que nas travessias, vocês vão observar que em rios, geralmente você tem adutoras que ficam no alto, para evitar o quê? O transbordamento do rio e contaminar a rede. Mas, desculpe, contaminação da rede, se isso é um problema, 50% da rede é objeto de contaminação, porque 50% da rede está vazada. Não, mas quando tem pressão interna, não tem como. Se você tem abastecimento, você não admite. Se você tem abastecimento pleno, se está pressurizada a rede, não vai admitir. Então, o que acontece quando você coloca uma ventosa num cavalete e um hidrômetro? Você está propiciando um ponto de contaminação da rede. Por isso que a SEDAI não autoriza a instalação de microventosas, que são os eliminadores de ar, no cavalete próximo ao hidrômetro. Isso altera a medição do hidrômetro e voltando à questão de ar em tubulação, é trivial, não é? Por que o hidrômetro gira constantemente? A SEDAI tem feito testes, exaustivos testes, inclusive com outras companhias de saneamento do Brasil. Inclusive, a gente tem testes que depois a gente pode disponibilizar, com comparação entre medição de medidores analógicos, conforme a Daniela Ouvidora explicou, com medidor ultrassônico. Teste de 1 ano.
Inclusive, no próprio prédio sede da SEDAI foi objeto de estudo. Tem fotos, o medidor ultrassônico e o medidor convencional, o medidor analógico. A diferença não passou de 1% a mais do medidor ultrassônico, ou seja, refutando, caindo por terra a teoria que o ar aumenta a conta do cliente. Então, esses testes que foram feitos estão dando continuidade em outras áreas, a gente pode depois disponibilizar. Eu queria, se vocês tivessem um teste, tudo bem, do prédio da SEDAI, e se há um teste, por exemplo, na Zona Oeste minha, do deputado Tiago Pampolha, na Irajá do deputado Val, onde o sistema é extremamente manobrado. Não é incomum haver rodízios do abastecimento de água dos bairros. É o caso do Rio da Prata de Bangu. Se você, a Rua Boiobi, estamos falando do centro até de Bangu, se você pegar e tentar abastecer lá a sua caixa d'água, o que quer que seja, durante o dia você não consegue, só de madrugada. Ao passo que, do outro lado, é o contrário. Se você tentar abastecer de madrugada, você não consegue, tem que ser durante o dia. Então, as pessoas têm que se organizar, enfim, de maneira a fazer esse jogo interno, né, nas suas vidas. Com relação aos sistemas manobrados, como são diariamente, por exemplo, da Zona Oeste ou mesmo da Zona Norte e de outros locais da cidade, qual é o teste da SEDAI foi realizado? Qual o veredito disso? A gente tem acatado as reclamações, muitas delas chegam diretamente à SEDAI. Muitos clientes acham que o problema está relacionado ao ar. A gente recebe clientes que a conta pagava R$100 e está pagando 400, 500. E atribui ao ar. Sim. E a gente faz o ensaio no hidrômetro, o hidrômetro está em perfeitas condições. E o cliente insiste. Então, o problema é ar. E aí a gente explica o seguinte, olha, o seu vizinho da direita, o seu vizinho da esquerda está com reclamação, porque a gente entende que existe um distribuidor único. Se existe um problema de ar, esse problema não pode ser pontual de apenas um domicílio, um cliente, mas de toda o bairro, né? Então, a gente faz essa comparação e explica, e o cliente se convence de que não é um problema de ar, mas é um problema de vazamento. Mas tem teste? A gente faz testes, nos sim. locais manobrados? Sim. E por que o hidrômetro faz esse giro constante? Então, isso é o seguinte, o hidrômetro ele tem a propriedade, aliás, isso é uma das determinações do Inmetro, que o hidrômetro ele faça a medição nos dois sentidos. Quando existe ausência de água, o hidrômetro ele rotaciona desmarcando o consumo. Ele faz a admissão ao contrário. E isso a gente prova até em testes de laboratório. Ele tanto marca para o sentido para frente, a montante, como para trás. Isso é uma característica natural do hidrômetro. Então, na ausência do abastecimento, por onde que se admite o ar? É pelas boias, pelas caixas d'água, pela cisterna, pelas torneiras. O hidrômetro, a gente recebeu o vídeo, o cliente mostrou aqui, ó, o meu hidrômetro está girando. Está girando. Mas se observa para qual sentido que o hidrômetro está girando, ele está girando no sentido contrário. Porque ele está girando desmarcando. Porque para se admitir, né, é uma questão técnica. Para admitir o ar na tubulação, esse ar vai entrar pelos reservatórios, enfim, pelas casas. Não tem como entrar pelo distribuidor. Presidente, permite? No caso de vazamento na residência, por exemplo, a SEDAI tem o costume de ajudar o cliente, entrar ali para, enfim, ajudar o cliente a identificar o vazamento, corrigir o problema. Como que é feita essa sistemática? Sim, a SEDAI tem uma cartilha, ela orienta como localizar o vazamento. Vazamento em hidrômetro, ele é um pouco ingrato, porque às vezes a conta, o cliente paga R$100 e vai para 500. Se fizer uma conta fria, se você orientar o cliente, procura vazamento,
A princípio, o cliente vai procurar uma cachoeira dentro de casa. E não é uma cachoeira. Se você fizer uma conta simples, né, a gente estava fazendo aqui, o cliente paga 15 metros cúbicos, em média, durante o ano, 15 metros cúbicos. Paga R$100 de conta. Se passou para 30 metros cúbicos, essa conta vai chegar a R$400, 300, enfim. 15 metros cúbicos a mais, se você dividir por 30 dias e depois por 24 horas, que seria um vazamento, isso aí dá uma vazão muito pequena, que caracteriza-se uma descarga com defeito, caracteriza-se com uma tubulação, a conexão rachada por debaixo da terra, enfim. Só que o cliente não localiza esse vazamento, ele acha que o vazamento é uma cachoeira, um tsunami, enfim. E aí fala, não tem vazamento, E aí a cartilha que a SEDAI disponibiliza para o cliente orienta tudo isso. E aí é bem transparente. Agora, o livre acesso ao hidrômetro tem que ser dado, mas geralmente o técnico da SEDAI não pode entrar dentro da casa do cliente para localizar, fazer serviço de localizar o vazamento, só orientação. Não pode, mesmo se o cliente pedir? Solicitar esse... A orientação é chegar somente até o hidrômetro e orientar o cliente. Agora, adentrar no imóvel do cliente para localizar vazamento, não pode. Só para fazer o último questionamento, que a gente já está no horário do plenário, eu estou intrigado com esse negócio do hidrômetro girar para trás. Porque, na verdade, quando você manobra, você não está gerando vácuo. Não existe vácuo nessa tubulação. Pelo contrário, mesmo manobrado, quando as pessoas ligam, eu sei porque Bangu isso é bastante comum, a pressão do ar que sai não é trivial também, ela sai com um certo bombeamento, né? Enfim, e o hidrômetro ele é feito, salvo engano, padronizado. Desculpe, não sei como é que eu vou explicar isso se não for para o desenho, mas dessa forma, a 2 pés do chão. Ou seja, por que raios d'água isso ficaria girando para trás mecanicamente? Assim? Você pode me dar essa explicação escrita depois? Porque a gente já está até um horário de Sim, sim. É uma questão de fluido, né? O fluido, o medidor, ele tem partes móveis que eles se deslocam quando se movimenta por fluido. Se esse fluido é a água, ele se desloca. Se esse fluido é o ar, também se desloca. Aí que existe a grande polêmica. Então, quando existe uma ausência de abastecimento e alguém mora na parte alta, a tendência da água é descer. Sim, vaso comunicante, mesmo assim, ia demorar um tempo. Exatamente, vai descer. Nisso que ele desce para a parte inferior, o que admitiu foi o ar. E esses hidrômetros que estão na parte superior, eles giraram, mas giraram desmarcando o consumo. E o pior, giraram sem o seu principal lubrificante, que é a água, né? O hidrômetro é uma parte mecânica, ele gira... Mas a própria pressão da tubulação já não seria o suficiente para impedir que essa água voltasse? Porque ela está pressurizada. Sim, se fosse um sistema... A gente está dando um exemplo excepcional. Quando existe uma parada geral em que não vai ter mais água na tubulação. Isso aí é um momento excepcional e praticamente não existe. A gente está dando um exemplo, pior exemplo que a gente está imaginando aqui, é um momento em que dá ausência completa de água na tubulação. A tubulação sendo esvaziada para a parte inferior, quem mora na parte alta, e aí você vai ter esse fenômeno. Mas na parte baixa não teria esse problema. Bom, eu quero agradecer muito a presença de todos, a Defensoria, aos PROCON estadual e municipal, a SEDAI, foi muito profícuo a presença de vocês aqui. Acho que a gente pode tirar a gama de dúvidas, né? Esperamos que as próximas reuniões sejam assim também, no sentido de que a CPI não é para garantir o direito do consumidor, é para garantir o direito do cidadão do Rio de Janeiro de ter o melhor abastecimento possível, que essa casa possa legislar
também de maneira a garantir essa eficiência, essa satisfação ao consumidor, não para fazer caças bruxas nem nada do gênero. Acho que isso ficou bastante patente, né? Agradecer muito a presença do deputado Valceaso, do deputado Tiago Pampolha, nosso querido relator, deputado Felipe Soares. Nada mais havendo... Posso dar três colocações? Deve. Primeiro, sugerir, Vossa Excelência, para a gente aprofundar esses temas que foram colocados aqui pela Defensoria, sobre regulação da tarifa mínima dos condomínios, aprofundar a regulação sobre a cobrança do esgoto, proporcional do esgoto, né? São esses 2 pontos aqui que eu queria aprofundar um pouco mais, para nós pensarmos de forma conjunta pela CPI, né, numa legislação que possa garantir aí minimamente enfim, um texto base para que a gente possa pensar em previsibilidade para o cliente, o que ele pode contar do Estado acerca dessa regulação, porque está muito ainda o STJ meio que legislando, meio que dando o tom, né, de como deve ser feito. Eu acho que o Estado pode entrar nessa questão do esgoto e na questão da tarifação mínima, que é hoje instituída por decreto, né, uma legislação nossa. Então, a gente, no âmbito dessa CPI, aprofundar isso, esse debate, e tentar construir uma legislação nossa. Perfeito, deputado. Concordo com as considerações de Vossa Excelência. Eu só peço que o relator fique atento a essas questões. A gente, concluindo o nosso calendário inicial, né, das 3 audiências públicas, vamos aprofundar em reunião própria. Se eu quiser ficar à vontade também mandar ofício a essa presidência com os questionamentos, fazendo questionamentos à própria SEDAI, à própria Genersa, que, muito embora tenha sido convidado, o presidente Bismarck mandou aqui a sua justificativa, que ele está em Brasília. A proposta de regulação dada pela Defensoria, acho que já consta aqui, também vai ser distribuída. Vai mandar ainda, tá? Para que a gente adentre esse tema, que eu acho que vai ser justamente o maior opus dessa comissão, vai ser garantir uma legislação moderna, né, para todos esses casos. Então, nada mais havendo a tratar, está encerrada a nossa reunião. Chama a próxima reunião para quinta-feira que vem, mesmo horário.